Conhece um pavio curto? Conhece alguém, um sanguíneo? Conhece um colérico? Aquela que não tem nenhum pingo de inteligência emocional, aquela pessoa estressada ao extremo. Conhece alguém estressado? Então marca essa pessoa, diga: fulano, você precisa assistir a live, a palavra dessa noite. Olha, vai ser muito poderosa, hein? Suas reações te promovem ou te aprisionam. Elas vão promover você ou vão aprisionar você. E eu conheço muitas pessoas que estão hoje arrependidíssimas, porque não tiveram controle emocional, não conseguiram segurar a sua onda, não seguraram a peteca, como as pessoas dizem, na hora de uma reação por causa de uma provocação. Você conhece alguém que é provocado constantemente? Conhece um provocador? Ou conhece alguém que de vez em quando chega para você e diz: poxa, eu fui provocado, eu estou sendo provocado? Então marca essa pessoa, porque Deus vai ministrar ao coração dela, ok? Então vamos para a nossa leitura de hoje. Vamos ler aqui o que a palavra de Deus fala, o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre esse tema. E eu gosto muito de ministrar sobre inteligência emocional, sobre inteligência espiritual, porque são ferramentas que o Espírito Santo de Deus usa para nos moldar. E eu acredito muito nisso. A palavra de Deus é uma palavra riquíssima. O Senhor Jesus sempre ensinou as pessoas a terem inteligência emocional. A Bíblia é cheia disso. Aliás, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, quem já leu vai saber que todo fruto do Espírito é em cima de inteligência emocional. Paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas. Tudo isso tem a ver com inteligência emocional, com administrar ou com autocontrole das emoções, né? Se não fosse tão importante, com certeza a Bíblia não estaria falando disso. Jesus disse, quando falou sobre ansiedade, disse: não fiqueis ansiosos sobre amanhã. Ansiedade tem a ver com descontrole emocional. Então está cheio na Bíblia de coisas, de palavras, ministrações, versículos que tratam desse assunto. Quando você lê o livro de Provérbios, vai estar cheio. O Senhor fala sobre as pessoas que não têm controle sobre suas atitudes, sobre suas ações. E hoje nós vamos ver, inclusive, na vida de um grande apóstolo que tinha um problema sério, era muito estressado, ele era sanguíneo, emocionalmente falando, e pagou, de certa forma, um alto preço por isso. E as pessoas estão vivendo sempre assim. Eu vejo pessoas pagando um alto preço porque não tem controle emocional. Inclusive gente que é batizada com o Espírito Santo, que fala em línguas, que tem o Espírito Santo na sua vida, mas que tem muito problema de autocontrole. Aí eu não sei se realmente a pessoa está cheia do Espírito Santo, ou pelo menos o fruto talvez não esteja em funcionamento, porque eu vejo pessoas muito crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas muito servas de Deus, mas que muitas vezes tem muito problema nas suas emoções. Então eu queria começar a ler com você aqui um texto que está em Provérbios, capítulo 12, verso 16. Então você que tem o costume de anotar, você que tem o costume de escrever aí, de acompanhar a leitura e ao mesmo tempo estar anotando, né, alguns remas, algumas palavras que Deus vai trazer para você, então você aproveita e prepara aí o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, e vamos acompanhar aqui. Então a Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 16, a Bíblia diz assim: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora a provocação. Olha, que texto maravilhoso, né? Então quero ler de novo aqui. É bom a gente reler,
para fixar bem na nossa cabeça, na nossa mente. O homem insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora a provocação. Então nós temos duas pessoas aqui: o insensato, que é o ignorante, aquela pessoa pavio curto, estressada, aquela que não leva desaforo para casa. Você já ouviu muito essa expressão, né? Talvez você até seja uma pessoa dessa que não leva muito desaforo para casa. Então, essa pessoa, a Bíblia o classifica de insensato. Insensatez é a falta de inteligência espiritual e emocional. Insensatez é ignorância. Insensatez é agir ou reagir de uma forma precipitada, sem pensar. E muitas vezes as pessoas sofrem consequências justamente por serem insensatas. Então, o insensato, ele imediatamente, ele revela, ele reage, ele mostra o seu aborrecimento. O que te aborrece? Você é uma dessas pessoas que fica muito, muito, muito aborrecido. De vez em quando você se aborrece, fica estressado com coisas que você não aceita muito. Conta aí no chat, diga aí, olha, eu sou dessas. Parece que o Espírito Santo vai falar comigo hoje. Então já escreve aí e aceita a palavra, né? Tem um ditado que diz: aceita que dói menos. Então aceita agora e deixa o Espírito Santo tratar você, ok? Mas diz aqui que o homem prudente, o prudente é o inteligente, é aquele que tem autocontrole. O prudente ignora a provocação, ele não cai em provocação. Pode provocá-lo, pode fazer o que quiser, pode dizer o que quiser, mas ele mantém o seu equilíbrio emocional. Você conhece alguém que de vez em quando diz assim: eu não levo desaforo para casa. Falou comigo um pouquinho mais forte, mais duro, vai levar também. Eu falo na mesma altura, eu me levanto na mesma dimensão. Conhece alguém assim? Que reage na mesma altura? Pisou no meu calo, eu piso no seu. É o olho por olho, dente por dente. Se picar o meu olho, eu pico o seu também. Se furar o meu olho, eu furo o seu. Se quebrar o meu dente, eu quebro o seu. Se arrancar o meu dente, eu arranco o seu. Conhece assim? Pessoas assim? As pessoas vivem isso. Conhece gente assim? Pois é. Isso é o insensato, como a Bíblia classifica aqui. Mas o prudente é aquele que pode falar o que quiser, amigo, não é comigo. Diz aqui: o prudente ignora a provocação. Deixa eu te falar aqui, se você tivesse que fazer agora uma análise, vamos fazer uma análise SWOT. Quem é você? Você é o insensato ou o prudente? Como é que você reage às provocações? Sabemos que provocação todo mundo tem, diariamente. Principalmente nesse tempo, as pessoas nos provocam. Nas redes sociais elas nos provocam. Às vezes você coloca ali um comentário, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que diariamente eu faço publicações. Mas eu sempre pego um texto da Bíblia e boto uma reflexão. Eu pouco entro em assuntos polêmicos. Mas quando eu coloco, principalmente sobre política, de vez em quando vem alguém lá e me provoca. Eu sinto a provocação. Eu vejo que é provocação, mas não sinto provocação. Aquilo não me provoca, aquilo não toca em mim, não mexe comigo. Sabe por quê? Porque quando eu coloco algum tipo de pensamento que eu vejo que é divergente, que é político, porque eu aprendi isso na minha vida, que existem três coisas que você não discute:
que é política, religião e futebol. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua opinião, defende o seu. Então a gente não questiona. Mas eu de vez em quando coloco ali o meu ponto de vista. Aliás, esses dias eu estou com um negócio aí para postar sobre algo que eu sei que vai virar polêmica, a gente vai colocar lá. Mas eu vou lá embaixo, eu sempre coloco PS. PS é pós-script. Então depois que você escreve tudo, você bota o PS. Então eu boto lá o pós-script. Este é o meu livre pensamento. Inclusive, às vezes eu coloco, este é o meu livre pensamento ou o meu constitucional pensamento. Esteja livre para expressar o seu. Então a pessoa fica livre. E eu vejo alguém comentando, e eu vejo até outros que não tem nada a ver com a situação, vão lá embaixo e tomam as minhas dores, ou tomam a dor do outro, e vai escrevendo. E eu fico só rindo daquilo, porque eu sei como as pessoas se revelam. Tem gente que até compra a briga do outro, não tem nada a ver, mas entra de gaiato da história. Conhece alguém assim? Se estressa por nada. Então, eu parto do ponto de vista seguinte: a opinião dos outros é o ponto de vista delas, é apenas opinião. E opinião é opinião. Opinião é um ponto de vista. O ponto de vista é a coisa olhada a partir de um ponto. Então, ela, do ponto de vista dela, está certa, e eu, do meu, estou certo. Então, não posso questionar a pessoa, e ela também não pode me questionar. Então, eu parto desse princípio. Amém? Por que eu estou falando isso? Para trazer para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, para a nossa vida familiar, para a nossa vida relacional no dia a dia. E eu gosto muito de falar do evangelho prático, porque às vezes eu vejo as pessoas falando de coisas espirituais que não tem nada a ver, de uma dimensão que está fora da nossa realidade. Eu sempre digo, gente, vamos pregar o evangelho humano. Sabe qual é o evangelho humano? Aquele que faz com que eu e você entendamos que vivemos nessa vida. É aqui que a gente tem problemas. Entendeu? É aqui que você paga a conta, é aqui que você paga a dívida, é aqui que você tem embates com outras pessoas, é aqui que você tem dificuldade com seres humanos. Nós somos muito mais seres naturais, terrenos, do que espirituais. Você entende? Às vezes eu vejo irmãos jogando tudo para uma dimensão espiritual, coisa que as pessoas nunca vão viver. Eu sempre digo, gente, tem pessoas que querem ser anjo. Se Deus quisesse que eu fosse anjo, eu nasceria com asas. Eu não nasci com asas, eu tenho braços e tenho pernas. Então eu sou humano, tenho que viver aqui. Tenho que andar nessa dimensão. Entende? Eu convivo com seres humanos, com pessoas. E vou dizer uma coisa para você. Todo mundo é diferente de você. Por isso que se chama diversidade. Viva a diversidade, glória a Deus. Porque se todos fossem iguais, se todos pensassem da mesma forma, vou contar uma coisa para você aqui, provavelmente o mundo estaria numa confusão maior ainda do que já temos hoje. Entende? Nós só precisamos aprender a viver com diversidade, de opinião inclusive. Então nunca se estresse pela opinião dos outros. Aceite o conselho da Bíblia. O homem insensato revela logo o seu aborrecimento. Ah, estou aborrecido, estou chateado. Ah, você me magoou, você me feriu. Você falou uma coisa que eu não aceito, que eu não gosto. Ué, é o ponto de vista dele, deixa de falar o que quiser. Se você não é o que a pessoa diz que você é, então não é contigo. Amém? Entenda isso. Receba isso. Isso é maturidade. Isso é ser espiritual. Deixa todo mundo pensar o que quiser, falar o que quiser, é direito deles. Seja o prudente, diz aqui que o prudente ignora a provocação, fica na dele. Você entendeu? Alguém está te provocando? Fica em silêncio. Alguém está te provocando? Sorria. Alguém está te provocando? Se essa pessoa não tem razão, se o que ela diz não tem nada a ver com você, então fique em paz. Deixa Deus ser juiz entre vocês. Amém? Mas não se deixe levar pela provocação.
Você entendeu? Seja prudente, aprenda com o rei Salomão. Então pergunto para você, como você reage à provocação? Talvez eu esteja até te provocando hoje. Talvez eu vá te provocar. Como você vai reagir? Mas entenda que eu quero ser boca de Deus para você, para dizer não reaja a nenhuma provocação com outra provocação. Amém? Agora, sabe quando é que você sabe que atingiu um grau a mais na sua maturidade, na sua superioridade? Sabe quando é que é? Quando as provocações dos inferiores não te afetam mais. Quando alguém te provocar e isso não afetar você, você pode ter certeza que você atingiu um grau a mais de superioridade sobre essas pessoas. É isso que Deus quer que você seja e que você tenha. Amém? Você acredita nisso e confia nisso? Crê nisso e aceita isso? Então, quando você vive esse clima, é porque você começa a perceber que você saiu da categoria dos insensatos e agora você está na classe dos prudentes. Faz sentido isso aí? Se a provocação dos insensatos não consegue mais te afetar emocionalmente, não fica perturbando sua cabeça, seu juízo, suas ideias, não fica martelando, fulano falou isso de mim, fulano fez isso. Quando isso não te incomoda mais, é porque você atingiu um degrau de superioridade, é porque você saltou da classe, do grupo, da categoria dos insensatos e agora você está na classe dos prudentes. Agora você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus na sua vida, que tem a graça de Deus na sua vida, que sabe que a avaliação negativa dos outros não determina quem você é, que quem determina quem você é você próprio. Amém? Glória a Deus. Então, pergunto novamente, como você reage às provocações? Conta aí. Você é do tipo que leva desaforo para casa? Aí não consegue dormir à noite porque alguém falou mal de você? Porque alguém disse que você era feio? Deixa eu te dizer, enquanto as palavras, as avaliações das outras pessoas forem para a cama com você, enquanto palavras negativas dos outros forem para a cama com você, enquanto avaliações negativas dos outros forem para a cama com você, roubarem teu sono, perturbarem sua madrugada, pois pode ter certeza que você ainda é insensato. Precisa mudar de classe. A Fabiola colocou aqui, eu vou para o joelho. É uma boa pedida. É uma alternativa muito boa. Vá orar, boca no pó, joelho no chão, diga, Senhor, a voz do fulano ou da fulana está me perturbando, não estou conseguindo dormir, a opinião dela, ponto de vista dela sobre determinada situação na minha vida, está me perturbando, me tirou do travesseiro.
Seja inteligente, administre sua alma, não deixe que palavras ou atitudes dos insensatos consigam perturbar sua visão, sua mente, seu sono. Amém? Agora aprenda a controlar. O tema da nossa live dessa noite, dessa palavra, é: as suas reações te promovem ou te aprisionam. Quero ler aqui um texto da Bíblia para nossa meditação, para nossa reflexão e para complemento desta palavra aqui. Está em Atos 16. Quero ler do verso 16 ao 19. Olha o que diz aqui. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro das pessoas. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Verso 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós e gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Verso 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Grifa aí essa palavra: indignado. Indignado. Paulo, depois de muitos dias, ouvindo a mulher atrás dele, a garota: esses são pregadores, esses são homens de Deus. Imagina se chamasse Paulo de outra coisa. Ela o chamou de homem de Deus, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus. Diz aqui que essas palavras indignou Paulo. O que é indignar? Aborrecer, provocar, gerar ira, provocar uma reação, uma atitude agressiva, negativa. Então a palavra daquela menina endemoniada indignou a Paulo, e Paulo voltou-se para aquela garota e disse ao espírito que estava nela: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça principal diante das autoridades. Aí, eu paro aqui e continuo narrando aqui para você. Você já sabe a história. Foram julgados, foram encarcerados, mas levaram uma surra. A Bíblia diz que foram 39 chibatadas no corpo. Agora preste atenção aqui. Nós estamos falando sobre prudência e sobre insensatez. O texto diz que a moça estava seguindo Paulo e Silas e os demais discípulos por muitos dias. A garota era endemoniada e ela tinha empresários, o capeta tinha empresários. Os caras que conduziam a menina e adivinhavam vida de pessoas e com isso ganhavam dinheiro para os seus senhores, para o seu senhor. Entende? Agora, eu quero destacar aqui no verso 17, que diz que depois de muitos dias ela dizendo: esses são homens de Deus, esses pregam o evangelho, esses são homens de Deus. Paulo ficou indignado e expulsou o demônio. Eu já ouvi muitas pregações, eu já preguei também. A Bíblia me permite, a teologia me permite, chama-se exegese, eu posso fazer isso. Já preguei sobre Paulo e Silas adorando e servindo a Deus depois de uma noite de chicotada, estava lá no cárcere. Todo mundo prega sobre isso, tem música sobre isso. Mas ninguém para o detalhe que eu quero destacar para você aqui. Qual o detalhe? O detalhe de um homem que não teve controle emocional, um homem de Deus, um grande apóstolo, mas que não teve controle emocional, cedeu à provocação do capeta que estava na garota. E o que aconteceu? Por conta de não ter tido controle, autocontrole emocional, Paulo e Silas pagaram um alto preço, apanharam,
levaram uma coça, levaram uma surra, várias chicotadas, 39 chicotadas, foram encarcerados, foram presos e ficaram ali, até que Deus entrou com providência. Teve milagre? Teve a salvação do carcereiro, da sua família? Teve várias coisas boas. Mas antes, a falta de inteligência emocional do Paulo os levou para o cárcere. Então toda pessoa que não tem autocontrole emocional, ela vai ceder com muita facilidade à provocação. Paulo não segurou a sua onda. Poderia ter dito, não é comigo, deixa o capeta me chamar do que ele quiser. Vou deixar ele lá. Ou vou ter discernimento, estou sendo provocado. Deixa eu te dizer uma coisa. As suas reações podem te promover ou podem te levar para o cárcere. Lembra do nosso tema? Pois é, sobre isso. As reações descontroladas, estressantes ou estressadas do apóstolo Paulo o levou para o cárcere. Ele e o parceiro dele, que não tinha nada a ver com a história, o Silas. Mas estava junto, foi de bucha. Pagou também. Então deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que acontece? Eu vejo muitas pessoas que não têm discernimento porque são ainda da classe dos insensatos, não discernem que estão numa cilada, e o diabo usa suas vidas, suas ações, suas reações e as leva para um presídio, para uma tortura. Elas pagam um alto preço, elas sofrem ou estão sofrendo porque não tiveram entendimento, inteligência para controlar suas emoções. Você entende isso? Está cheio de gente assim, crente, cheio do Espírito Santo. Então vamos entender aqui. O texto diz, é claro, verso 17, destaquei. Diz, Paulo se indignou e expulsou o demônio. E os chefes do capeta, os empresários daquele capiroto, levaram Paulo e Silas arrastados para a praça pública, julgaram, entregaram às autoridades, foram presos, açoitados, tudo porque Paulo não segurou as suas emoções. Entende, irmão? É disso que se trata a palavra. Então Paulo e Silas apanharam, depois foram presos, tudo porque ele ficou indignado e ele mandou o cão para fora daquela garota. De repente a garota não queria nem se converter. Era apenas o capeta provocando Paulo e ele cai. Você entendeu? O que provoca você? O que faz você perder a graça? O que tira você da paz? O que rouba a tua paz? O que rouba a tua tranquilidade e a tua serenidade de espírito? Como eu disse ainda há pouco, tem gente que pessoas de Deus maravilhosas, tem o Espírito Santo na sua vida, tem a graça de Deus na sua vida, falam em línguas, mas às vezes não revelam os frutos do Espírito. Fruto do Espírito é paz, é longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade vem de longo ânimo. É alguém que tem um ânimo longo. Em outras palavras, é alguém que não se estressa com facilidade. É alguém zen, pode falar, pode provocar, pode xingar, pode fazer o que quiser. Eu estou em paz. Ou você é da categoria daqueles, apóstolo, Jesus me salvou, mas não me abestalhou. Você é dessa ideia? Jesus me converteu, transformou a minha vida, mas ainda assim, tem um velho homem aqui dentro, que sempre que é provocado, ele se revela, se manifesta
e faz um monte de besteira. Tem muita gente pagando um alto preço porque não tem controle emocional. Então Paulo e Silas foram presos porque Paulo, indignado, expulsa um capeta que não tinha nada a ver com ele, que tinha proprietário. Deixa eu dizer, eu sempre digo para as pessoas, nunca expulse um cão, nunca expulse um capiroto, um capeta, sei lá como você chama, da vida de uma pessoa que não quer servir a Deus, porque você vai receber retaliação. Faz sentido isso aí? Fica esperto. Presta atenção no que eu vou dizer para você, anota isso aí. A melhor resposta que você pode dar à provocação é ficar em silêncio. Ouviu? O silêncio é a maior resposta que você pode dar para a provocação. Quem te provoca? Pois saiba que a provocação é a arma mais usada pelos fracassados para derrubar os vencedores que não possuem autocontrole emocional. Um fracassado que não conquistou nada na vida, olha para alguém que é vencedor, que conquista vitórias, e diz: eu vou provocá-lo porque eu vejo que ele não tem inteligência emocional, não tem autocontrole, então é fácil derrubá-lo. Eu sempre digo isso para as pessoas. Tome muito cuidado com os seus adversários, porque o seu adversário estuda você. Você entendeu? O seu adversário estuda você. Ele estuda suas ações, suas atitudes, ele estuda seu comportamento, ele estuda suas reações, ele estuda o que pode te provocar e ele age nessa área. Presta atenção, todo pavio curto cai na armadilha da provocação. Você entendeu? Você já teve a oportunidade de ler o livro A Arte da Guerra? Se ainda não teve, leia, do general Sun Tzu. Eu sempre falo, gosto muito desse livro, que ele virou uma espécie de livro de cabeceira para mim, principalmente para batalhas espirituais, para uma série de coisas. E eu já li esse livro várias vezes. A Arte da Guerra. Inclusive aquele filme, A Muralha da China, se alguém já teve a oportunidade de assistir, foi muito inspirado na Arte da Guerra, de Sun Tzu. Então preste atenção. Uma das estratégias que o general Sun Tzu diz no livro, ele diz, olha, todo grande general, todo grande exército, estrategista, ele vai fazer uma coisa, ele vai provocar o seu adversário. Ele vai provocar o seu adversário de todas as formas, em todos os aspectos, porque se ele conseguir um adversário que não tenha controle emocional, um outro líder, ele vai colocar todo o seu exército na mesma categoria que ele. Então, um exército sem controle emocional, um exército estressado ao extremo, um exército muito pavio curto, muito problemático, não pensa e reage simplesmente às provocações. Esse exército tem a grande probabilidade de ser vencido. Então, o general, o exército que provocou o seu adversário, estressou o seu adversário, vai vencê-lo. Faz sentido isso aí? Então essa é a grande estratégia do inimigo. Estressar o crente, estressar a pessoa, tirar a paz, roubar a paz, porque é assim que ele entra e consegue os seus intentos. Paulo e Silas foram dormir na prisão. Tudo bem,
Deus fez o milagre que a gente prega, fez, mas antes levaram uma coça. Antes apanharam muito. Você entendeu? Faz sentido isso aí? Tem alguém para ver o curto aí? Então preste atenção. Você conhece seu temperamento? Pessoas sanguíneas e pessoas coléricas normalmente reagem à provocação e reagem aos provocadores com muita facilidade. Qual é o teu temperamento? Você já ouviu falar dos quatro temperamentos? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Eu sou melancólico. As coisas não são muito comigo. Aprendi a desenvolver inteligência emocional suficiente para não permitir que a provocação de outros acabem com a minha bênção. Peça ao Espírito Santo, busque a Deus. Como eu falei para você, o que os outros pensam sobre você é problema deles. É opinião deles. Opinião é opinião. Não significa um fato. Entende? E se é opinião, estou um pouco me lixando. Se eu não sou o que ele está me dizendo, então não é comigo. Entenda isso. Então seja uma pessoa estruturada emocionalmente. Crie estruturas mentais, emocionais, espirituais, para que essas provocações não derrubem você. Pare de se incomodar com os outros, com o que eles pensam, com as suas provocações. Entende? Deixa eles. Preocupe-se com você, com o seu futuro, com o que Deus tem para você. E sabe o que vai acontecer? Você vai viver mais saudavelmente, vai viver bem, vai ser saudável emocional, espiritualmente, fisicamente. Por quê? Porque você amadureceu e desenvolveu a sua capacidade de melhorar a si próprio. Desenvolva a si mesmo. Peça ao Espírito de Deus graça, vida, unção, sabedoria, inteligência, sensatez. Deixa de dormir com os problemas dos outros. Não leve para sua cama as provocações, os insultos dos outros. Faz sentido isso aí? Creia que o que Deus tem para você é muito melhor e muito maior. Glória a Deus. Você toma posse dessa palavra para a sua vida? Você quer alinhar sua vida com a presença, com a glória de Deus, com a bênção de Deus? Então vamos alinhar e aplica a palavra de Deus em você. Amém? Viva bem. Seja muito feliz. Tenha paz com todos. Vamos orar.